E aí galera, hoje a gente está começando aqui um módulo no canal que é sobre vibrações mecânicas. Esse módulo não pretende seguir à risca muito o conteúdo de vibrações, mas a gente vai tentar trazer exercícios que tentem abarcar a maior parte do conteúdo para falar um pouco por alto sobre tudo que tiver relacionado com essa disciplina. Hoje a proposta de exercício é esse exercício que eu tirei do livro do Hall, onde a gente tem um sistema que vibra com um grau de liberdade só, apesar de ter mais de um elemento de massa e mais de um corpo rígido no sistema. A gente tem, então, descrevendo esse sistema, um elemento de amortecimento, que é ligado a uma esfera rígida, na qual a gente vai adotar a hipótese de rolamento sem deslizamento sobre esse plano. Ela está conectada por uma barra rígida a um elemento que vai transmitir o movimento em uma direção perpendicular para um elemento de massa que vai ser considerado pontual aqui, que está conectado a uma mola no chão. O primeiro passo que eu adotei aqui, então, foi descobrir quem é o momento de inércia na minha esfera. Vou precisar disso para poder contabilizar a energia rotacional da esfera. Então, se você quiser prestar um pouco mais de atenção no procedimento que eu fiz aqui para obter, você pode pausar o vídeo e tentar entender o que eu fiz com essa integral de massa, que é a integral que relaciona o momento de inércia polar, r²dm, até chegar no resultado final. O método que eu vou adotar para poder resolver esse problema vai ser usando as leis de Newton. Lembrando que você tem mais duas opções no curso até então. Você pode usar uma hipótese de conservação de energia e depois você fazer um ajuste levando em conta a sua dissipação por conta do amortecedor, ou você poderia ainda usar as equações de Lagrange para resolver o problema do ponto de vista da mecânica lagrangiana. Todas elas vão dar o mesmo resultado no final. Qual é o nosso objetivo nesse exercício? É determinar a frequência natural, determinar a frequência de amortecimento, determinar qual é a equação do movimento e qual é a resposta do sistema no tempo. Então, para a esfera, esse aqui é o DCL que eu esbocei aqui para vocês. A gente tem uma força que é uma força devido ao amortecedor. Essa força é proporcional à velocidade. Então, aqui nesse canto, já na equação, fazendo a substituição no somatório de forças na direção x1, eu botei essa constante de amortecimento multiplicada pela velocidade nessa direção do corpo. Além disso, a gente tem uma força que é desconhecida, que é a força de reação da barra. E tem uma força de atrito que, até nesse ponto aqui, ela também é desconhecida. A gente consegue relacionar ela nessa equação pegando uma outra equação a partir da segunda lei de Newton, que é o somatório de momentos. A gente vai adotar o centroide aqui dessa peça, dessa esfera, que eu estou chamando de O, o zero, e o momento de inércia que eu calculei no slide anterior já está atribuído a esse ponto. Esse ângulo φ é um ângulo de rolamento dessa esfera sobre esse plano. Isso tem que ser igual ao somatório de momentos. A única força que realiza momento para esse ponto, na esfera, é a força de atrito. E o braço de alavanca é exatamente o raio. Então, se você usar a relação que sai da hipótese de rolamento sem deslizamento, você consegue relacionar a força de atrito a essa expressão aqui. E substituindo essa expressão na equação de força, você chega a uma equação desse tipo aqui, onde você não conhece quem é F1 ainda, e você está em função de x1, que é uma coordenada que a gente adotou temporariamente.
Agora, no elemento que faz a transmissão na perpendicular, a gente tem duas forças agindo sobre ele. A força de reação do movimento, que é a mesma F1 de lá, e uma força de reação que vem do elemento pontual, massa mzinho ali embaixo. A distância do ponto de giro, que é fixo, é A para F1 e B para F2. Então, o somatório de momentos vai ser menos BF2 mais AF1. Isso é igual a zero porque a gente está desprezando a inércia desse elemento. Apesar, então, de ele ter uma aceleração angular, ou poder ter uma aceleração angular, a inércia dele vai ser tão desprezível em relação ao nosso sistema que a gente vai considerar que o somatório de momentos é nulo. Mas é óbvio que em situações realísticas, ou se a gente fosse considerar a inércia, a gente teria que levar em conta. Bom, então a partir daqui a gente encontra uma relação entre F1 e F2 que vai ser usada nas próximas equações. Agora, examinando o elemento pontual de massa m. A gente tem essa F2 que foi colocada no DCL anterior e a gente também tem uma força elástica aqui que é por conta da presença dessa mola. Quando a gente faz o somatório de forças na direção x aqui, a gente tem que isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. E aí a gente coloca as forças que estão atuando no nosso bloco. Então, e aqui embaixo eu segui colocando as equações que a gente já obteve. Que é aquela da esfera, a da relação das forças. E aqui apareceu mais uma equação que é uma relação geométrica por conta da transmissão de movimento na direção perpendicular. Você consegue obter ela se você observar a tangente desse ângulo θ, que é o ângulo que está relacionado ao elemento de transmissão de movimento aqui na direção perpendicular. E você consegue relacionar x com b e x1 com a. E aí, feito isso, você pode substituir essa equação para massa pontual e essa equação para a esfera nessa terceira equação aqui, que relaciona F2 com F1, além de substituir x1 por A sobre B vezes x. E aí você vai chegar nessa expressão aqui. Essa expressão é a equação de movimento do meu sistema em relação à coordenada x, que é a coordenada da altura dessa massa m. Lembrando que a gente não colocou aqui a força peso dessa massa porque a gente pode considerar que a gente vai partir de um ponto de equilíbrio estático. Ou seja, a força peso ela já está sendo compensada por uma deformação dessa mola. E eu estou medindo a força elástica a partir do ponto em que a gente está no equilíbrio estático. Bom, nessa equação aqui ainda, a gente consegue observar alguns conceitos que são interessantes. Todos esses termos aqui que estão multiplicando a minha aceleração em x vão ser considerados para mim a massa ou inércia equivalente do meu sistema. Todos os termos que acompanham a velocidade vão ser considerados coeficientes de amortecimento equivalente. E os que multiplicam a posição, coeficiente de rigidez equivalente. A equivalência desse sistema que a gente está abordando aqui é uma equivalência ao sistema mais simplificado do universo das vibrações, que é o sistema massa-mola-amortecedor. Aqui a gente consegue colocar mais alguns conceitos na nossa vista aqui. O conceito de frequência natural. Frequência natural vai ser a rigidez equivalente dividido pela massa equivalente e aí a gente tira a raiz quadrada. Se a gente quiser uma frequência natural numa base linear ao invés de angular, a gente simplesmente divide esse valor por 2π. Lembra que ômega é igual a 2πf. Além disso, se a gente quiser encontrar a frequência amortecida, a gente só pega as frequências anteriores e multiplica por raiz de 1 menos π ao quadrado. Quem é π? Π é a taxa de amortecimento do meu sistema. Ela pode ser calculada dessa forma aqui. Eu tenho C equivalente em cima, dividido por 2
vezes massa equivalente do sistema vezes o ômega-n. E aí, no final das contas, todas as nossas equações de movimento para sistemas de 1 grau de liberdade vão ficar nesse formato aqui, se a gente simplificar colocando em função desses parâmetros que a gente calculou. A aceleração mais 2 vezes o psi ômega-n vezes a velocidade, mais o ômega-n ao quadrado vezes a posição. Essa equação é a mesma se a gente estiver trabalhando com coordenada angular. Essa equação é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear e homogênea. Ou seja, a solução analítica dela é obtida muito facilmente. E para a gente resolver de fato, para obter uma função única para esse sistema, no tempo, a gente vai precisar de 2 condições iniciais. No próximo vídeo eu vou dizer como é que a gente obtém a resposta temporal para essa função. Mas já adiantando, a resposta temporal ela tem essa cara aqui. Ela sempre vai ser escrita dessa forma. Aqui a gente tem um envelope exponencial que multiplica um termo harmônico. Esse termo harmônico ele tem como multiplicadores das funções harmônicas a posição inicial e aqui a velocidade inicial. Então, esses parâmetros iniciais é que vão ditar como é que o meu sistema vai se comportar em termos de oscilação. Além disso, a frequência de vibração ela sempre vai ser ômega-d. Ômega-d vai ser igual a ômega-n quando o meu sistema não for amortecido. Então, essa equação também vale para o sistema não amortecido. O que acontece aqui? O psi vai valer 0 quando não tiver amortecimento.